Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Esse é o canal Demais aqui no YouTube. Muito prazer, permita que eu me apresente. Aqui meu nome. Eu sou Daniel Vidal e apresento aqui nesse canal um pouco de informação, um pouco de entretenimento, tudo que acontece no Brasil, no mundo. E falando nisso, não só no que acontece no mundo, mas também no mundo da televisão e no mundo até da segurança pública. Nessa semana, nós somos surpreendidos por uma determinação, na verdade uma orientação do Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil, pasta esta comandada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que mudou a classificação da série Chaves, a classificação etária da série Chaves, por violência. Se você está ouvindo essa informação pela primeira vez, você deve estar pensando basicamente o mesmo que eu, imagino. Por violência? Onde é que viram violência numa série infanto-juvenil, vamos dizer assim? Onde viram essa tal violência em alguns episódios do Chaves que justificasse tal decisão? Bom, antes de comentar sobre esse assunto, vou explicar com mais detalhes. Essa mudança na classificação, indicativa tanto da série Chaves e do Chapolin, que são exibidas pelo canal SBT, aliás, durante um longo período ficaram fora do ar, voltaram recentemente, aí retiraram novamente, enfim. O fato é que estava sendo transmitida essa série nas noites de segunda a sexta-feira, e os dois programas, eles eram exibidos com aquela faixa de indicação livre para todos os públicos. Mas a pasta federal definiu a censura de Chaves como não recomendado para menores de 10 anos de idade, e do Chapolin Colorado, não recomendado para menores de 12 anos. As portarias com a definição da censura dos programas, elas foram publicadas na edição de sexta-feira, dia 27 de dezembro, do Diário Oficial da União. E aí, vou te explicar o seguinte. No caso do Chaves, a pasta diz que a série contém drogas ilícitas, contém violência fantasiosa. Já em relação ao Chapolin, o argumento ele é um pouquinho parecido, porque ele fala em drogas lícitas e também em violência, para recomendar que apenas pessoas acima de 12 anos assistam ao conteúdo. Portanto, os dois falam em drogas lícitas e violência fantasiosa. Bom, o fato é o seguinte. Em razão dessa mudança na censura do Chapolin, a pasta recomenda que o programa seja transmitido somente depois das 8 horas da noite na TV aberta. No entanto, a série já é exibida às 22 horas, enquanto Chaves é veiculado na faixa das 8h45 da noite. A regra em relação ao horário, porém, não tem caráter obrigatório. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal decidiu em 2016 que a imposição dessa medida, inclusive, era inconstitucional. Portanto, é uma orientação, não é uma determinação, não há uma obrigatoriedade nisso. É uma orientação da pasta do Ministério da Justiça para que o canal de televisão, no caso o SBT ou outro canal que eventualmente vier a transmitir tanto o Chaves quanto o Chapolin, exibam o Chaves a partir das 8 horas da noite e o Chapolin um pouquinho mais tarde. Não é isso? Pois é. Bom, então a situação é a seguinte. O que eles viram da questão das drogas lícitas? Muito provavelmente estão se referindo à figura, por exemplo, do professor Girafales, que simplesmente fumava dentro da sala de aula. Muito provavelmente, quando falam em violência fantasiosa, estão se referindo a momentos em que o Seu Madruga dá aqueles cascudos no Chaves, ou mesmo quando o Chaves sai correndo atrás do Kiko e da Chiquinha com uma vassoura para dar umas vassouradas nos dois. A questão aqui é a seguinte: essa medida ou essa orientação,
ela vem na mesma semana em que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública do governo Lula publicou um outro decreto. Um decreto que regulamenta o uso das forças nas operações policiais em todo o país. E o que é isso? Entre as diretrizes, o decreto está estabelecendo que o uso de armas de fogo vai ser legítimo somente quando alternativas de menor intensidade não forem eficazes. Primeiro, não vai ser mais permitido atirar contra pessoas desarmadas em fuga ou que não apresentem risco imediato de morte ou lesão. Disparos contra veículos que ultrapassem bloqueios policiais também estão proibidos, exceto em casos de risco claro de morte ou ferimento. O texto também exige que os policiais participem anualmente de treinamento sobre o uso da força, com foco no manejo de armas de fogo e instrumentos de menor potencial ofensivo. E aí o que acontece? O Ministério da Segurança e da Justiça, Ministério da Justiça e da Segurança Pública, criou um comitê nacional para monitorar essa situação, para monitorar o uso da força, para fiscalizar a aplicação dessas novas diretrizes, sendo que o cumprimento dessas normas vai ser um dos critérios para a liberação de recursos federais destinados aos fundos de segurança pública nos estados. E é claro que essa decisão foi muito mal vista pelos governos estaduais, pelos chefes dos executivos de cada um dos estados, muitos dos quais se manifestaram nessa semana, porque um deles, inclusive do Rio de Janeiro, criticou bastante, de uma forma bastante incisiva. O Cláudio Castro classificou esse texto como um presentão para a bandidagem. E particularmente é um presentão para a bandidagem, visto que você enfraquece a força policial, você deixa a força policial acuada para agir diante de uma situação de risco, tanto para o policial quanto para a sociedade no geral. E o Castro também cobrou, por meio das redes sociais, uma reação por parte do Congresso, que é o legislativo, que cuida das leis. Outro ponto no qual o governador do Rio de Janeiro está coberto de razão, porque cabe ao Congresso também reagir, se levantar e buscar caçar esse decreto. E o que ele disse? Abro aspas aqui para o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Agora, para usar armas de fogo, as polícias estaduais terão que pedir licença aos burocratas de plantão em Brasília. É uma vergonha. É uma vergonha. Fecha aspas. O governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, também viu essa norma como um grande presente de Natal do governo Lula para o crime organizado. Aspas para ele também. Um decreto que lhes garante mais liberdade de ação e promove o engessamento das forças policiais. Fecha aspas. Engessamento. Portanto, as forças policiais não vão ter condições de se movimentar para poder executar aquilo que é da sua alçada, aquilo que é da sua responsabilidade, que é proteger com firmeza a população, que é fazer com que você e eu, cidadãos, possamos sair e transitar nos sentindo seguros. A partir de agora, mediante esse decreto, isso não será possível. Você se sente seguro? Você se sente segura quando você sai pela manhã para trabalhar? Fala para mim a verdade. Você sai da porta da porta para fora aí da sua casa. Você não tem que dar uma olhada para lá, uma olhada para cá. Você não desconfia de ninguém que está no ponto de ônibus. Você não fica incomodado. Você não fica receoso. Pois é. Agora, com mais essa façanha
favorecendo a criminalidade, o que a gente está vendo é isso. É o enfraquecimento das polícias estaduais, não é? O enfraquecimento também das nossas forças de segurança, o enfraquecimento da nossa própria segurança. A população precisa também reagir. Aqui o Cláudio Castro falou numa reação do Congresso, né, dos congressistas, deputados e senadores, mas essa reação, esse levante também tem que ser um levante popular, de buscar cada um dos seus representantes, dos seus parlamentares, aquele em quem você votou, para que ele haja em favor, sendo seu representante, vá lá, coloque a voz no trombone, no plenário, para se contrapor a esse escárnio, a esse enfraquecimento da defesa do povo, em todos os sentidos, da segurança. Nós estamos tendo os nossos direitos de ir e vir tolhidos, enquanto criminosos estão livres para agir. A polícia só pode... Eu vou ler de novo para você esse decreto, porque é uma das coisas mais impressionantes que eu vi nos últimos tempos. Vou pegar só mais um trecho para você. Além de tudo, o policial tem que agora passar por uma espécie de um novo treinamento, enfim. Lógico que para qualquer profissão você tem que sempre se atualizar, treinar e tudo, mas você simplesmente tirar a autonomia, a força, a capacidade, o poder do agente de segurança é uma coisa simplesmente surreal e absurda. Então eu vou ler de novo as diretrizes para que ninguém se esqueça. Estabelece que o uso de armas de fogo só vai ser legítimo, ou seja, só vai ser permitido quando alternativas de menor intensidade não forem eficazes. Não vai ser permitido atirar contra pessoas desarmadas em fuga ou que não apresentem risco imediato de morte ou lesão. Veículos que ultrapassem bloqueios policiais também estão proibidos, exceto em casos de risco claro de morte ou ferimento. Então você imagina a seguinte situação: se o veículo está batendo em retirada, tentando evadir-se de um local após uma ordem de parada da autoridade policial, claro, pode haver uma infinidade de razões para isso, dentre as quais o documento está vencido e aí aquela pessoa não quer perder o veículo. Mas vamos ser francos que na grande maioria dos casos não é bem assim, que na grande maioria dos casos a intenção de fuga é porque é um agente criminoso que está na direção, na condução daquele veículo. Por que uma pessoa comum se colocaria numa situação de vulnerabilidade, de fugir e de repente ser eventualmente alvejada por um agente de segurança, por uma coisa tão simples de se resolver? Porque tem multa, porque a carteira está vencida, enfim. Por quê? Se a pessoa tem o ímpeto de fugir, boa coisa não está fazendo. Boa coisa não é. Boa gente também não é. Mas agora é isso que nós encontramos como um decreto do Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo Luiz Inácio Lula da Silva, que está mais preocupado com a classificação etária de uma série infanto-juvenil que passa na televisão brasileira há mais de 40 anos, que tem quase 60 anos de história. Deixa aqui a sua opinião
sobre esse novo decreto. Você é um daqueles que irá buscar um apoio do seu parlamentar, daquele deputado, daquele senador em quem você votou, ou você é mais um que vai se calar e ficar à mercê da marginalidade? Eu sou o Daniel Vidal, agradeço a você por estar com a gente aqui no canal Demais TV. Até uma próxima.